Boa noite, a casa é sua. Vem, boa noite, não tira essa música da cabeça, é isso mesmo. A casa é sua. Desse relógio. Tô te convidando para entrar na minha casa. A casa é sua, a casa é nossa. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Desse relógio. Boa noite, Ketri. Área. Boa noite para quem está aqui também. Tá chegando agora. Todo dia eu faço isso, acho que eu fico ansiosa. A casa é sua. Essa é a intenção. Essa música, toda vez que você ouvir, você vai lembrar de mim. A casa é sua. Hoje eu virei um pouquinho aqui, ó. Tô no mesmo local, mas eu virei um pouquinho, tá? Eu virei para mudar de novo, porque meu painel aqui tá muito já usado. Tô precisando dar uma trocada nele aqui nos papéis, que aqui é o meu planejamento. Aqui eu faço tudo minhas coisas aqui atrás, ó. Os post-its aqui é tudo ideia de post que eu vou fazendo e vou programando aqui para soltar aí nas redes sociais para vocês. É assim que eu faço. Boa noite! Quinto encontro. Faz 5 dias que você está aqui comigo, eu aqui com você e você na minha casa. Nossa, Edilane, você me convida para sua casa, mas não serve nem um chá. Gente, não dá, né? Online. Ai, mas quem sabe? Quem aí? Boa noite, Celi! Boa noite, Nice, Dri, boa noite. Tia Fabi, boa noite. Só que vocês vão me ver aqui quase todo dia agora. Amanhã eu tô de novo com uma live que eu sou convidada, tá bom? Recebi um convite aí bacana. Então, amanhã eu estou ao vivo aqui no Instagram. Facebook não, corre pro Instagram. E quinta eu tô aqui de novo com uma live para vocês. Sexta eu tô aqui de novo com uma live para vocês. Sábado eu estarei de novo. Domingo eu estarei de novo. Que eu já tenho aqui, ó, na ponta da agulha, uns temas que eu andei estudando bastante. Aí eu falo, caraca, podia falar isso para as meninas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí vai surgindo ideias. Boa noite, Luana. Luana, você já leu o livro? Aquelas que... só porque eu ganhei, você sorteou, você me deu, eu sou obrigada a ficar lendo e falar para você? Sua chata? Ai, lembrei agora, Lu. Gente, quinto encontro. Faz 5 dias que vocês estão aqui comigo, hein? Que gostoso. Eu não sei se vocês são assim, mas tem umas pessoas que eu acompanho e que fazem live, começam a fazer live, e quando elas param, eu sinto tanta falta. É incrível como a gente se acostuma com as pessoas, né? Eu estou lendo. Que bom, Luana, mas estou brincando. Leia no seu tempo, releia. É um livro muito bom. E a gente sente falta, né? Então, assim, aí, às vezes, quando eu sinto falta, eu vou lá procurar e a pessoa não tá com live, eu fico assim, será que as meninas também sentem falta quando eu não apareço? Ou que eu só venho no domingo, por isso que algumas falam, nossa, só no domingo. A gente se acostuma com algumas pessoas, né? É gostoso isso. Eu andei acompanhando umas pessoas aí que estavam fazendo uma série de lives e amando. Isso mesmo, é ótimo. A Penha, minha nova querida. Penha, minha querida. Beijo no seu coração, sejam bem-vindas. Ela entrou lá no nosso grupo também. Lá no grupo, vira e mexe, eu ando bem ocupada, mas eu sempre posto coisa lá, materiais para vocês, tá? Mas eu estou preparando aqui para o curso. Então, eu já vou disponibilizar algumas coisinhas, não é igual do curso, mas eu sempre dou umas coisinhas lá para as meninas. Então, eu sinto falta de algumas pessoas que eu acompanho, faz live todo dia. Ó, quer ver um horário que não tem quase ninguém em live? 2, 3 horas da tarde. Eu venho aqui fuçar no Instagram que eu estou estudando e eu fico procurando alguém que está fazendo live para eu ouvir. Aí eu vou pulando, assim, conhecendo novas pessoas. Vamos lá! E ninguém aceitou meu desafio de vir fazer uma live comigo, né? Eu esperando aqui os professores, fico ansiosa para este momento. Ah, Luana, eu também fico, eu fico muito... Ai, sei lá, é fácil, é gostoso, assim, porque a gente vai falar de uma coisa que a gente sabe, mas dá uma expectativa, é bem legal. Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouco de alfabetização e letramento. Deloine, eu já sei disso. Top, me ajuda aí, põe coisas que você faz.
Dilane, eu sei mais ou menos. Vem para cá, fica aqui. Dilane, não sei muita coisa não, estou estudando. Vem para cá também. E se eu falar que aqui é pouco tempo, parece que é beijo para você e para todos do curso. Obrigada, beijo, minha querida. Ó, aqui o tempo parece que voa, né? E uma hora a gente pensa que é muita coisa, não dá tempo para nada, somente para conceituar coisas tão importantes da alfabetização. Né? Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje de alfabetização, letramento, bem pincelado aí. Trazer só umas, quem sabe tem alguma novidade aqui para você aproveitar aí, dos conceitos e de um pouquinho também de se planejar sobre alfabetização e letramento, tá? Não tem como não falar de alfabetização e letramento e não falar um nome. Põe aí para mim, que nome que você acha que é? Eu tenho certeza, eu já trouxe uns livros aqui, ó. Eu nem trouxe o nome que eu tô falando, eu trouxe um livro só. Quem a gente já pensa de imediato quando a gente fala em alfabetização e letramento? Quem que você lembra? Fala aí para mim. Vou dar 2 segundos. 1, 2, acabou. Mentira. Estou estudando, porém aprendi muito aqui. Que bom, Juliana. Ó, te dei uma dica top ontem, menina. Sim, menina é bom, né? Desculpa, mas é carinhoso. Vamos tirar esse pezinho do chão e vamos trabalhar. Você tem o dom de trazer de uma forma simples. Ai, que bom. Hoje eu ouvi isso também, Juliana. Uma pessoa falou para mim, o jeito que você ensina, a gente consegue até o passo a passo. Assim. Olha quem entrou na minha live, peraí. A gente consegue até entender, assim, uma pessoa que também faz curso comigo, também me acompanha, diz que está aprendendo muito e não é ainda efetiva. Ela fala assim, me dá uma vontade louca de ir para a sala de aula e colocar tudo aquilo que você fala. Ó, entrou na minha live agora, aqui na nossa live. Seja bem-vinda, Lilian Mara. Ela é uma psicóloga, conheci a Lilian num curso que nós fizemos juntos aqui, né, Lilian? E ela me convidou para uma live amanhã lá no Instagram dela e vai ser aqui também transmitido no meu sobre habilidades, competências socioemocionais. Então, convido vocês a conhecer a Lilian também, que ela tem trazendo bastante assuntos bem bacanas. Esse dia eu assisti uma live dela com uma aluna. Ai, gente, eu chorei. Maravilhosa, eu não lembro o nome dela, Lilian. Eu fiz até um print, depois eu não postei. Então, amanhã tem lá com ela. Juliana, Emília, não, eu pensei mais também, mas Magda Soares. Falou alfabetização e letramento, a nossa querida Magda Soares. E dos livros que eu separei aqui, ó, para mostrar para vocês, eu trouxe justamente ele, ó. Alfabetização e letramento, né? Magda Soares, tá? Tem Marlene de Carvalho, Alfabetizar e Letrar, é ótimo esse livro também, ó. Eu trouxe uma referência aqui. Alfabetização linguística, ó. Dá para ver aí? Alfabetização linguística, alfabetização e letramento na sala de aula. Alfabetizar e letrando no EJA. Criança de 6 anos, eu trouxe. Mas é isso, Magda Soares. Então, Magda Soares, vamos parar de enrolar e de lá, vamos lá? Magda Soares, ela trata pra gente, eu tô simultâneo, tá? Tô no Facebook também hoje. Ela traz pra gente que o processo macro, o maior processo da alfabetização, é composto por 2 situações. Quando a gente pensa aí na alfabetização, não só no simples fato de, como eu disse ontem, de ler e escrever, mas na alfabetização como uma competência maior, no ensino maior, ela traz dois compostos, 2 situações predominantes que tem que ter, que é a alfabetização e o letramento. Como eu disse ontem, vou retomar só que bem superficial, tô falando, tá? Mas lá a partir de 1980, quando começamos toda essa nova aí, esse novo olhar do construtivismo, psicogênese, nós começamos a mudar o olhar sobre a alfabetização nesse sentido também. Porque até então, a alfabetização não vinha aí com essa outra gama do letramento ou da literacia. Vocês estão vendo, até o governo põe lá, literacia familiar. Vem do mesmo termo, literacia ou literacia familiar, tem outras divisões. O plano
Nacional de Educação do nosso país trata da literacia, que também se refere ao letramento, tá? Só para você saber aí. Então, se você ouvir literacia familiar, o governo tem uma propaganda aí que ele trata sobre isso, de trazer essa literacia familiar para o contexto aí das escolas e ajudar as famílias nesse processo de alfabetização, nós estamos falando da questão do letramento. Então, a Magda traz esse macro aí, que é a alfabetização, se a gente pensar no amplo mesmo, numa efetivação de alfabetização, ela tem que conter alfabetização e letramento, não só alfabetização, como nós tínhamos até há pouco tempo, até antes aí de 1980, quando começou todo esse outro movimento e estudo em cima da alfabetização e letramento. Começamos a olhar para o uso social, função social, cultural dessa língua, dessas habilidades, competências de leitura e de escrita, tá? Alfabetizar para Magda, né? Representação da fala, que nós falamos ontem, é a relação grafo-fonêmica. Grafo, a grafia da letra, fonêmica, o som da letra. E o letramento, estou com a literacia na cabeça. E o letramento é ter domínio dessa função, saber usar isso no dia a dia, na sua vida, na função social, onde eu uso essas situações de escrita, onde eu uso esse contexto de ler, de escrever na vida lá prática, como ela é, e dependendo da cultura que a gente tem, também tem influência na leitura e na escrita e de como eu uso isso. Então, isso é o alfaletrar que a Magda traz tanto aí pra gente, que a gente tem que alfabetizar letrando. E quando ela fala em letramento, a gente pensa nos textos. E eu já vou falar o porquê disso também, tá? Mas não se prendem só a texto, levar só texto, né? A gente usa dos textos também para ter significado na sala de aula. Porque senão a gente vai cair no ensino empirista tradicional, igual nós tínhamos, de pseudotextos e de descontextualização, quando tinha aquelas frases soltas, uma na sequência da outra, dita como texto e que a gente não considera texto. Por isso, o letramento em diferentes gêneros textuais devem ser trabalhados na sala de aula a favor da alfabetização e também dessa função social, que já é uma via de mão dupla aí, e a gente usar isso com significado, com contextualidade, para o ensino, para a aprendizagem, e a gente não precisar ficar criando frases, criando textos. Olha quem entrou na minha live, o Eida. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, nesse sentido, que é também o letramento, tá? Por isso, não é porque eu tenho que é uma obrigação usar texto, não é isso. A gente vai usar o texto para alfabetizar, para ter uma contextualização, para ter um significado, para ter algo significante, marcante, significativo e real para o aluno. Não aqueles textos, como a gente costuma sempre ouvir, né? O mesmo jargão, virou jargão, vovô viu a uva e por aí vai, né? Então, Magda também traz muito importante isso, professores. Isso são situações distintas, mas elas estão indissociáveis. Não dá para eu pensar em alfabetização sem letrar, e não dá para eu pensar somente em levar textos e não pensar na parte linguística que a gente tem que trabalhar, do ensino da alfabetização, do ensino grafofonêmico, do ensino da língua mesmo, das questões psicolinguísticas. Então, pensem assim, antes nós pensávamos somente em alfabetizar, ler e escrever. Ontem eu falei da importância da história da alfabetização. Antes, alfabetizado era a pessoa que sabia escrever nome. O nome completo era considerado alfabetizado. Lembra disso? Ó, eu era criança. Depois, quando veio a psicogênese e todos aqueles erros que nós já citamos, que eu já citei uma aula aqui para vocês,
A fase alfabética foi tida como a criança chegou na fase alfabética, nível 5 da psicogênese, ela estava alfabetizada. Também foi um grande equívoco de teoria aí que trouxe para nós de interpretação. Avançamos nisso. Agora nós sabemos e temos que ter convicção e certeza de que fase de escrita alfabética não é alfabetizado. Então, tenham bastante esses conceitos, vão amarrando os pontos aí do que eu tenho dito aqui para vocês, tá bom? E a Magda diz assim, ó, que o professor precisa entender esse processo para alfabetizar. Não adianta, se você for para a sala e não entender o processo. E dentro desse entendimento, ela cita 3 grandes aí situações que a gente precisa entender nesse processo, tá? Basicamente, tem muitas outras coisas, como ela diz, mas a gente precisa dominar esses 3, que é os aspectos psicológicos, a gente precisa entender da psicologia, saber esses aspectos psicológicos do desenvolvimento, né? Os aspectos fonológicos da nossa língua, não dá para alfabetizar se você não conhece a construção fonológica, se você não sabe trabalhar com consciência fonológica, se você não entende o que é isso e como trabalhar. Não dá para alfabetizar sem o professor conhecer sobre a parte fonológica da língua, que é o som, né, o fonema. Os aspectos linguísticos também. Então, são 3 itens aí que ela coloca que é primordial um professor de alfabetização saber, tá? Então, são os psicológicos, os fonológicos e os linguísticos. A gente tem que saber essas 3 esferas para a gente saber como acontece, como se dá e também pensar na prática e no ensino da língua. Nos diferentes dialetos, ela cita dessa questão também, na parte linguística, do sociolinguístico, porque cada região do país tem um dialeto, tem um jeito de falar, isso interfere também nas escritas, na leitura das crianças, tá bom? Eu acho que eu falei em algum momento aqui, mas eu vou repetir o que a Magda traz disso, por que a gente precisa entender isso, professor, para alfabetizar e letrar. Porque a gente precisa, acho que foi ontem que eu disse isso. Lembra quando eu disse que a gente também tem que saber da parte do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento que Piaget trouxe para nós, em que fase que a criança está, em que momento que ela está. E eu disse também para vocês que nessa fase aí, início da alfabetização, ela está lá no concreto, no operatório concreto, e a parte de língua, de som, de fonema, a parte fonológica, principalmente, o grafema não, que é visual, né? Mas o fonêmico, ele é muito abstrato. Magda diz isso o tempo todo, vocês podem pesquisar aí, não é fala minha. E Magda traz bem isso, que é muito abstrato a criança pensar no o som. E ela tem que representar isso graficamente, por formas riscadas ali, que são as letras grafadas. Então, isso é muito complexo. Por isso, também, a gente tem que partir para as estratégias com parte concreta para ensinar palavras, sílabas e assim por diante. Porque é complexo, porque a criança ainda não está numa fase de desenvolvimento de abstrair cognitivamente as coisas. Ela precisa ainda de apoio concreto. Ela precisa disso, tá? O fundamental para a gente olhar para a alfabetização e letramento e pensar num planejamento, pensando nisso, Magda também traz que a gente precisa se fundamentar aí no olhar do professor. Mas ela traz esse olhar do professor enquanto especialista. Não adianta eu ir lá e olhar como Edilane só. Não. Eu tenho que olhar com base teórica, com fundamentação, conhecimento teórico, para identificar o que o meu aluno sabe, onde ele está, em que fase ele está, o que ele já aprendeu da parte linguística, da parte fonêmica, para aí eu conseguir fazer uma alfabetização com eficiência, com propriedade.
Então, ela fala muito desse olhar ingênuo do professor, que não pode ser um simples olhar para a criança, é um olhar de especialista. É um olhar com todos os conhecimentos que você tem específico da área e da parte de desenvolvimento da criança. Então, por isso que a gente tem que estudar mesmo, né? Para a gente ficar aí cada vez mais afinada com essa teoria, com esse conhecimento. Para quando você olha a situação no real, no acontecer, você identificar fases de escrita, fase de desenvolvimento, fase de desenvolvimento da linguagem oral e assim por diante. Coordenação motora, tudo isso que envolve a criança. As emoções, como eu vou falar da socioemocional amanhã, né? Então, o que será que está passando com tudo isso para a criança? Por isso que o nosso trabalho é tão complexo também, né? Porque a gente tem que saber de tudo um pouco. Olha que coisa louca isso. Não é só a parte linguística, a parte da língua, do ensino, mas de todo o desenvolvimento que a criança está passando também para a gente conseguir compreender o momento ali e que atividade eu vou oferecer para aquele determinado momento que ela está, né? Eu marco tanta coisa para falar para vocês, depois eu fico perdida aqui. Tudo bem aí? Até aqui? Então, a alfabetização, a gente sabe que é o ler e escrever. O letramento vem acoplar aí nesse ensino e que traz isso para a gente? A gente vai usar textos. Na questão da alfabetização, a Piccoli traz também que a gente tem 3 eixos que equilibram o nosso trabalho. E olha, vamos ver se você consegue fazer um gancho, como eu sempre faço, que eu faço gancho aqui, eu vou puxando, a gente vai fazendo igual um mapa mental mesmo, né? É bem isso, você vai ligando uma teoria com a outra, uma com a outra, e quando eu leio isso aqui da Piccoli, eu já penso em algumas coisas, e foi tema das lives aqui, desses encontros que nós tivemos anteriores. Quem me acompanhou aqui talvez vai fazer uma relação disso. Mas presta atenção nesses 3 eixos aí que a Piccoli traz para a alfabetização. Primeiro, para nós professores, que as práticas de oralidade, leitura e escrita têm que estar na sala de aula. Garantir essas práticas de leitura, de escrita e de oralidade. Segundo, trabalhar a funcionalidade da escrita. Nós precisamos dar função para ela, essa funcionalidade. E o terceiro são garantir aí os eixos linguísticos da alfabetização. Vocês estão vendo que a fala dela é bem embasada e também, e bem coerente com a fala da Magda Soares, né? Nas questões aí, se a gente pensar lá no que eu disse que a Magda disse que nos processos que a gente precisa saber para alfabetizar. Também vem muito de encontro com isso, com a Piccoli. Mas isso me remete a algumas outras coisas. Vamos ver se você veio em todos os encontros, pensa no tema anterior que eu já trouxe e o que isso faz ligação. Vamos ver se você consegue fazer esse elo aí. O mundo letrado. Gente, o mundo letrado, a gente não tem que ficar pensando só nos livros, nos textos, tá? Quando a gente pensa no letramento, a gente pensa nesse mundo letrado, pensa também fora da escola, tá? Então, todos os teóricos trazem muito isso pra gente, que o letramento, ele não cabe só na escola. A criança vive o letramento fora da escola. E esse letramento faz parte do mundo dela, é a função na vida real dela, né? Então, o que a gente pode fazer para esse letramento acontecer? A gente pode até orientar os pais, a gente tem feito muito isso agora nesse ensino remoto, que é ler para os filhos, quando a gente lê na sala de aula, deixar livros, cadernos à disposição para essas crianças rabiscarem espontaneamente, inventarem escrita, estarem a todo momento fazendo esse exercício nem que seja pseudo-escrita, pseudo-leitura, não importa. O que importa é o modelo, o movimento. E se a gente pensar no letramento, nesse mundo letrado, o modelo também é importante. Quando você lê na sala para o seu aluno, é fundamental para o letramento, para a alfabetização, mas uma criança que tem esse modelo em casa, que ela vê o pai, a mãe, lendo qualquer coisa, lendo um extrato de banco, que seja, lendo um jornal que já quase não tem mais, né?
lendo uma revista, lendo um livro de receita, isso modela, isso modeliza, isso faz parte do mundo letrado, de um letramento para a criança. Porque ela está vendo, apesar que talvez nem seja consciente, mas ela está vendo, ela está tendo referências do uso da leitura e da escrita no seu mundo, tá? Então, isso faz parte de um mundo letrado aí que a gente está inserido, que a criança está inserida. E antes a gente nem pensava nisso, a gente achava, né, na história da alfabetização, que a criança só ia aprender quando ela entrasse na escola. Que antes disso ela não tinha contato, a gente desvalorizava todo esse mundo aí letrado da criança, todo esse mundo que ela está imersa, e ela só ia aprender quando ela chegasse na escola. E graças a Deus nós avançamos nisso, nós sabemos que não é assim, então como que eu vou usar o letramento na sala de aula para alfabetizar? Alfabetização e letramento, alfaletrar. Eu vou ensinar o princípio alfabético, que nós já falamos, que é a alfabetização em si, aprender esse código, essa convenção, essa relação grafo-fonêmica, mas eu vou usar textos para isso. Principalmente, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Principalmente, para você que na sua unidade, na sua escola, não tem material, não tem apostilado. Sabe? Que você precisa ficar buscando lá na internet, eu também já vivi isso. Você vai lá na internet, dá um Google e baixa as atividades, você não faz nem sentido das atividades. E a gente dá aquele xerox, aquela folha, sabe? A pedagogia da folha. Então, isso aqui é bacana, para quê? Para você montar sequências didáticas, projetos e trabalhar com textos. Porque o que é o alfaletrar? Eu pegar textos, dos textos a gente tira, dependendo da fase que você tá? E dependendo de como tá seu aluno, porque eu falei de métodos esses dias. Você vai pegar frases, você vai pegar palavras, das palavras você vai trabalhar as sílabas, letras dentro do texto, tudo contextualizando a partir de um texto. Por exemplo, a gente faz muito isso, usando parlendas, usando música, usando adivinhas, que são gêneros que a gente trabalha aí no início da alfabetização. Então, se você não tem um material, se a sua escola, a sua unidade não tem um sistema de ensino que você vai seguir aquele material, o interessante é você montar sequências didáticas, tá? E pegar aqueles textos, e aí você não vai ter muita dificuldade se você aprender a fazer isso, porque de um texto você explora várias atividades. De um livro que você pega infantil, você conta a história e você monta uma sequência didática de desafios, aumentando esse desafio para as crianças, dentro de um único livro, com um único livro. Então, você pode pegar, a gente vai fazer isso lá no curso. Quem está no meu curso sabe. Vou ensinar vocês a fazerem isso na prática e com habilidades da BNCC. Então, se você não tem material, você já sabe o material também. Pega um livro infantil, um livro bacana, e você monta uma sequência didática em cima dele. E aí a gente vai pensar nesse texto, que é todo um movimento aí que faz sentido e significado para a criança, e vai montar as atividades em cima. Isso é muito melhor e muito mais fácil até, depois que você aprende a fazer isso, do que você ir lá na internet, dar um Google e pegar qualquer coisa que não vai adiantar. Porque você vai alinhar as atividades com a sua turma, tá? E as crianças avançam por isso. Agora, se você pegar a atividade solta e não casa lá com as fases da escrita, com os métodos que você vai utilizar dentro da fase, com a consciência fonológica, seu aluno não avança. A Magda traz isso também. Deixa eu aproveitar que eu falei nisso e falar. O que você precisa fazer para alfabetizar? Eu coloquei um quarto. Eu trabalho em cima desses 3 que a Magda traz, mas dentro do meu curso, até que eu tenho material que eu preparei para isso, eu coloquei um quarto elemento. A Magda traz 3 elementos. A Magda traz de conhecimento para você alfabetizar. Você precisa saber da psicogenética,
que é a fase de escrita, a psicogênese da língua, você precisa saber. Você precisa saber consciência fonológica, olha o que ela traz. E você precisa saber sobre o conhecimento das letras. Como ensinar as letras para as crianças. Como as crianças aprendem as letras. Isso é alfabetização para Magda, tá? Quando você junta tudo isso daí, é o conjunto. E quando você pega esse texto e você faz esse movimento, você pega um texto, que é o letramento, e você destrincha ele todo para trabalhar frases, palavras, sílabas, letras, fonemas. Isso a Magda fala que é um conjunto, esse conjunto é o que ela chama de alfabetização. Em questão de letramento também, tá? Então, se você sabe um ou outro e tá deixando, você não sabe o conjunto perante aí o conhecimento e experiência da Magda, porque a Magda é uma professora que atua e atuou assim bastante à frente de alfabetização lá em Lagoa Santa, onde ela mora, né? Nas escolas lá. E o que você acrescentou nesse quarto elemento, Edilane? O método que a Magda traz lá, que a gente não precisa ficar brigando por causa de método, o que não dá para ficar sem método, e o único método não dá conta de alfabetizar. Para de que isso, de que um método dá conta, não dá conta. Porque dependendo, eu também falo muito sobre isso, explico sobre isso para vocês. Dependendo da fase que o seu aluno está, é o que ele vai precisar para você ensinar. E a gente precisa saber isso. Então, nesses 3 que a Magda colocou aí, eu com a minha experiência, coloquei um quarto, que é o método. E alinho ele dentro dos níveis da psicogênese, tá? Então, é o aluno que dita o que eu preciso ensinar para ele. É dependendo do conhecimento que ele tem, da faixa de escrita que ele está, que eu vou abrir mão de um ou outro método. E a gente usa todos, não tem como você ficar com um único método, não dá conta, tá? A Magda traz isso. E parem de brigar por causa desse ou daquele método. Só que, professor, para você saber defender isso e se posicionar quanto a isso, justificar o seu trabalho, o seu planejamento dentro de sala de aula, você precisa ter conhecimento. Senão você não vai. Qualquer coisinha que alguém questionar, você não souber da justificativa baseada em teoria, baseada em estudo, em experiências, junto à sua prática, você não consegue sustentar o que você planejou, tá? Então, precisa de conhecimento, sim. Então, o conjunto que a Magda traz é isso. Eu pego um texto, do texto eu tiro frases, das frases eu vou para as palavras, eu posso... Não é nesse sentido, mas eu posso fazer isso assim, ó. E isso vai depender de como tá a minha turma, tá? Trabalhar as palavras, trabalhar as sílabas. Então, tudo que eu preciso trabalhar dentro da consciência fonológica, ela fala isso, que o conjunto é tudo isso, o que sustenta isso é a consciência fonológica, tá? Com base na consciência, não é em outra coisa. Trabalhar a frase, trabalhar a palavra, trabalhar a sílaba, trabalhar a letra com base na consciência fonológica. Tanto que a consciência traz essas etapas pra gente. O trabalho de consciência fonológica vem bem nessa etapa, assim. Não tem como fugir disso, né? Então, ela diz que o que amarra tudo isso aí é essa questão da consciência fonológica e da consciência fonêmica, né? Porque é grafofonêmica. Então, não é só o som, a grafia também importa muito. Deixa eu ver a minha hora, porque eu falo demais. Estamos quase finalizando. Vou estar aqui todo dia, hein? O que é as outras aulas? Não sei. Eu fiz um monte de lista de coisas que eu quero falar com vocês. Planejamento. O Zabala traz pra gente algumas perguntas que norteiam o nosso planejamento. Pra gente nortear o nosso planejamento. Vocês veem como eu penso um monte de coisa para falar com vocês? Eu trouxe um monte de livro aqui para citar umas coisas aqui bacanas, mas não dá tempo. Uma hora não dá tempo. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. Mas vamos lá, a gente vai dando conta. Então, anota aí, 8 perguntas, 8 questionamentos que nós, professores, temos que fazer para um planejamento eficaz. Perguntar, a gente pergunta pra gente, o que eu estou preparando, o que eu estou planejando, permite determinar e saber os conhecimentos prévios do aluno sobre o assunto novo que eu vou trabalhar, sobre o conteúdo? Essa é uma pergunta pra gente se fazer, tá? Segundo, esses conteúdos apresentam forma significativa, acabamos de falar da questão do letramento aqui, de significado, de coisas reais, de coisas contextualizadas. Isso que eu preparei tem significado?
Outra questão. Isso que eu estou planejando garante inferência aos níveis de desenvolvimento do aluno? Eu vou afetar lá o nível que ele está para ele ir para um próximo? Isso vai impactar no que ele está? Outra pergunta. Isso que eu estou planejando, o meu planejamento, ele representa desafios alcançáveis pelo aluno? Lembra dos desafios reais e possíveis da Elia Lender? Porque eu não posso planejar coisas muito difíceis que o meu aluno não consiga. Olha como as coisas vão amarrando. Por que eu preciso saber de desenvolvimento? Por que eu preciso saber de psicologia? Por que eu preciso saber das fases de Piaget? Para saber o que oferecer para o aluno, porque senão eu vou dar uma coisa muito além e ele não vai dar conta. Aí vem os traumas, vem as frustrações, vem a baixa autoestima e aquela criança se recusa e não quer mais saber de escola. É muito difícil para ele, tem que ser prazeroso. Eu sempre digo aqui para os dois, professor e aluno, senão a gente também não aguenta, é muita pressão. Outra coisa, esse planejamento que eu estou fazendo provoca conflito cognitivo? Atividade mental entre o que o aluno já sabia e o que ele vai aprender? Quer dizer, eu estou proporcionando também vários questionamentos ou estou dando aquela coisa de copia e cola? Se eu tiver nesse copia e cola, não está dando, não. Não está proporcionando conflito cognitivo. Ele não vai pensar, ele não vai refletir, ele não vai questionar. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Sexto, esse meu planejamento promove uma atitude favorável? Motiva o meu aluno? Sabe aquelas aulas que você sabe que é, me desculpem, mas a gente sabe que que é isso, mas é uma missa? É um ritual? É ritual. Você sabe começo, meio e fim. Então, esse planejamento promove essa motivação? Tem algumas coisas aí que eu animo, que eu levo aí, esse nível dessa aula, para motivar os meus alunos? Esse meu planejamento estimula o autoconhecimento, quer dizer, o aluno ele é protagonista do conhecimento dele. E a autoestima? Ou eu estou fazendo coisas para mostrar que eu sei mais que o meu aluno, ou que o meu aluno não vai conseguir fazer, ou eu vou desmotivar, ou vou desmerecê-lo na frente dos outros. Eu estou falando de vários segmentos, tá? Então, aqui até o 5º ano aí são maiores, eles já têm autonomia, sim. Autoestima, né, também. 8. Esse meu planejamento ajuda a adquirir habilidades relacionadas com o aprender, ou aprender fazer, ou aprender conhecer, ou aprender ser, ou aprender conviver. Lembra disso? Tô fazendo umas amarrações aí, presta atenção. Isso daí são o quê? Esses que eu citei agora no final. Quem esteve nas lives comigo sabe, ou quem não estava na live sabe, põe aí para mim. O que é isso que eu acabei de citar? Que é o 8º questionamento que o Zabala deixa aí pra gente. Isso ajuda, meu planejamento ajuda meu aluno a adquirir habilidades relacionadas ao aprender, fazer, ao aprender. Ele traz aprender, né? Mas eu estou colocando outras coisas aí, em outros nomes. Aprender, fazer, aprender, conhecer, aprender, ser, aprender, conviver, né? Então, são alguns questionamentos que o Zabala traz para a gente, que a gente, quando vai planejar, a gente até pensa nisso. Nossa, Edilane, mas eu não penso nada disso, não. Eu faço tão no automático, infelizmente a gente faz no automático. Mas, de vez em quando, a gente precisa... Isso, Luana! Isso, Área! Isso! Vocês estão aqui comigo, muito bem. Marlene, pilares da educação. São os 4 pilares da educação. Nós fizemos uma live só sobre pilares da educação. Foi nosso 3º encontro, né? 3º encontro. Isso mesmo, são os pilares. Muito bem, então ligadinha. Então, isso que é ruim, a gente acaba entrando muito no automático, né? Mas de vez em quando a gente tem que dar uma sacudida em nós mesmos, se alguém não vier sacudir, porque às vezes a gente leva um sacode de alguém, né? E a gente tem que, peraí. Principalmente quando você tá com aquela sensação de que você faz, trabalha, se planeja, seu aluno não avança. Meu aluno não avança. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação aí.
também, tá? É muito importante. E a gente não tem que ficar chateado com isso, não. A gente fica e fala, caramba, por que eu não percebi isso antes? Mas sempre há tempo da gente mudar e recomeçar aí. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Se eu colocar mais muita coisa aqui, eu não vou dar conta depois de finalizar, porque está acabando o tempo. E hoje nós falamos da alfabetização aí, do letramento e um pouco pensando nesse planejamento de como fazer isso, né? De como a gente pensar uma pitaca aí de como pensar um planejamento para a gente dar conta disso. E se a gente pensar aí no Zabala que ele trouxe, os pilares estão aí dentro, né? Então as coisas elas vão se encaixando. É um quebra-cabeça imenso, todo esse mundo aí de conceitos e de teorias que a gente precisa para ensinar e para que a criança aprenda. Não só ensinar, é muito importante que ela aprenda, não só eu ensinar, né? Então, sempre a gente associa ensino e aprendizagem, porque se acontecer só um, não está efetivamente acontecendo como deveria acontecer. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Passa rápido, né? Falta um tempinho ainda. Se alguém quiser falar alguma coisa aí para mim, eu coloquei lá no meu story um questionamento, porque eu estou preparando material aqui para o curso e eu vou disponibilizar alguma coisa aí para vocês e eu vou até dizer o que é aqui. É sobre as habilidades da BNCC e planejamento, tá? E o que eu falei lá pro meu grupo? Lá no grupo que tá comigo. O que tiver mais aqui que me segue, que respondeu aí infantil, eu vou disponibilizar infantil. Se tiver mais fundamental, fundamental, tá? Então, respondam lá a caixinha de pergunta para você ganhar algo que você vai usar. Lógico que a gente sempre usa, uma professora tem mania de guardar tudo, né? Mas aí eu vou disponibilizar para vocês. Esses dias eu estou até um pouco sumidinha de history, porque eu estou trabalhando bastante, lendo bastante, montando bastante coisa aqui, também para disponibilizar para vocês. Eu vou aproveitar que tem um finalzinho aqui. Deixa eu despedir aqui das meninas. Boa noite para vocês aqui. E a gente se encontra, então, amanhã, na próxima aula, e a gente vai ter todos os dias aqui. Tô tentando vir todos os dias. Se eu falhar um ou outro, mas todo dia a gente tá aqui, ao vivo, tá bom? Beijos, fica com Deus. E eu vou